E aí, pessoal? Aqui é o Igor novamente. Estamos de volta para continuar vendo as propriedades da potenciação, que daqui a pouquinho vai ser útil para a gente continuar estudando as funções exponenciais. Tudo bem? Vamos lá comigo. E quais são essas tais propriedades, Igor? O que são propriedades? As propriedades, pessoal, são basicamente cálculos matemáticos que aparecem com bastante frequência. Então, se viu, na verdade, como é que funcionava e se criou uma regrinha para facilitar o nosso trabalho, para que a gente não tivesse que fazê-lo várias vezes. Então, essas propriedades, que a princípio parecem coisinhas chatas, na verdade são modos que a gente tem de simplificar e agilizar o cálculo. Vamos lá? Quantas são as propriedades? Agora é um horror? Não. A gente tem 7. E, na verdade, dessas 7, ainda tem algumas que a gente pode resumir. Vamos comigo? Então, a nossa primeira propriedade vai dizer que qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Como assim, Igor? Se você tiver aqui 2 elevado a zero, vai ser igual a 1. Se você tiver 3 elevado a zero, vai ser igual a 1. Se você tiver 1327 elevado a zero, isso também vai ser igual a 1. Por que isso, Igor? Assim que a gente vir uma outra propriedade, vai fazer sentido. Por enquanto, só continua comigo. E qual que é a segunda propriedade, Igor? A segunda propriedade, pessoal, é a que fala sobre os expoentes negativos. Como assim? Se eu tenho um número a elevado a um número menos n, vai acontecer uma coisinha. Ele inverte o lugar que ele fica na fração. Mas, Igor, nem fração tem aí. Pois é, mas ela vai aparecer agora. O que é que está acontecendo? Se isso fosse uma fração, ele seria isso daqui, não é? Então ele está em cima, ele vai passar para baixo. E fica positivo agora. Como assim, Igor? Coisa estranha. Pois é, essas vão ser bem úteis. Deixa eu apagar aqui. Então, se a gente tiver 2 elevado a menos 2, ou 3 elevado a menos 4, ou se a gente tiver 1 quinto elevado a menos 2, quanto que seria cada uma dessas coisas? 2 a menos 2, o 2 está em cima, ele passa para baixo. Então, a gente ficaria com 1 sobre 2 elevado ao quadrado. 3 a menos 4, o 3 está em cima, ele passa para baixo. Então, a gente teria 3 a quarta. 1 sobre 5 a menos 2. O 5 está onde? Está em cima ou embaixo da fração? Está embaixo. Então, o que é que acontece? Ele passa para cima com expoente positivo. Então, isso aqui seria igual a 5 ao quadrado. Tranquilos? E qual que seria a nossa terceira propriedade? A terceira propriedade é uma que vai falar sobre a multiplicação. Se a gente tiver a elevado a um número, x, multiplicando a elevado a um outro número, y, a gente vai ter que o resultado vai ser o mesmo a elevado a x mais y. Ou seja, se a potência tem a mesma base e a gente está multiplicando, a gente soma os expoentes. Vamos ver o que é que significa, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. A gente viu que é a mesma base que está multiplicando, é 2. Então aqui a gente teria 2 mais 3, ou seja, 2 à quinta. Se a gente tem 3 elevado a 4 e a gente tem aqui 3 elevado ao quadrado, a gente vai ficar com o quê, pessoal? 3 elevado a sexta. Se a gente tem 3 vezes 1 sobre 9, quanto que isso aqui seria? Bom, a gente tem que dar um modo de aparecer a mesma base. Dá para escrever 9 como sendo alguém relacionado ao 3? Dá. 9 é 3 ao quadrado. Então isso aqui seria 3 vezes 1 sobre 3 ao quadrado. Só que esse 3 está embaixo. Então a gente pode transformar ele em 3 a menos 2. Agora a gente tem uma multiplicação de mesma base. O que é que a gente faz? Soma os expoentes. Seria 3 elevado a 1 mais menos 2. Ou seja, isso aqui tudo seria 3 a menos 1. Ou 1/3. Tudo bem? Igor, se eu tiver isso daqui, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, eu posso fazer alguma coisa com isso? Eu posso somar expoentes? Não, porque perceba, a gente tem que ter a mesma base. Tudo bem?
E qual seria a nossa quarta propriedade? Vamos tirar aqui o zoom para a gente não perder o contexto. A nossa quarta propriedade vai nos dizer o seguinte. Ela vai dizer que se eu tenho um número a elevado a x dividido por essa mesma base elevado a outro número, isso aqui vai ser a base elevado ao de cima menos o de baixo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Se nós temos aqui 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao cubo, isso aqui seria igual a 2 elevado a 2 menos 3, que vai ser 2 a menos 1. Se eu tenho 4 elevado a 21 dividido por 4 elevado a sexta, eu vou ter que isso aqui vai ser 4 elevado a 21 menos 6, que vai ser igual a 4 a 15. Se eu tenho, como a gente tinha visto antes, 3 vezes 1 sobre 3 ao quadrado, isso aqui seria 3 elevado a quem? 1. Isso aqui não está dividindo? Se ele está dividindo, a gente subtrai o expoente. Então, menos 2. Ou seja, 3 a menos 1, como a gente tinha visto lá embaixo. Tranquilos? A nossa quinta propriedade vai falar sobre uma outra operação básica que a gente pode fazer. Até aqui a gente já multiplicou e dividiu a mesma base. Mas o que é que acontece se a gente tiver uma potência dentro de uma potência? Se eu tenho a elevado a x, isso tudo elevado ao número y, o que é que eu vou ter? A elevado a 1 vezes o outro, x vezes y. Como assim, Igor? Se você tem 2 elevado ao quadrado, isso tudo está elevado ao cubo, era a mesma coisa que você escrever 2 ao quadrado 3 vezes. Por isso a gente vai ficar com 2 a 2 vezes 3, que é 2 a sexta. Se eu tenho 2 elevado a 12, isso tudo está elevado a 4, eu vou ter o quê? 2 elevado a 12 vezes 4, que é igual a 2, elevado a 48. Se você tem 3 elevado a 1 meio, isso aqui está elevado ao quadrado, a gente vai ter 2 elevado a 1 meio vezes 2, que a gente corta, e daria 2. Igor, até fração pode aparecer em expoente? Pode. A gente vai ver, inclusive, o que é que essa fração significa agora, que é a nossa sexta propriedade. Na nossa sexta propriedade, quando a gente tem uma raiz, ou seja, se eu tiver a raiz y de a elevado a x, isso é a mesma coisa que a elevado ao quê? Esse daqui que está dentro fica em cima. E esse daqui que está fora vem para baixo. Ou seja, basicamente, a gente mantém o número, mas o número da raiz vai ficar dividindo. Então, se a gente olhar para esse exemplo daqui, a gente consegue constatar o seguinte. Isso aqui era a raiz quadrada de quem? De 3 elevado a 1. Ou seja, a raiz de 3. Por isso, quando a gente pegou a raiz quadrada e elevou ao quadrado, deu 3. E agora que eu reparei, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Isso é 3. Isso aqui é 3 também. Então, como assim? Se a gente tem a raiz sétima de 7 elevado a 14, isso aqui vai ser igual ao quê? A 7 elevado a quanto? 14 sobre 7, ou seja, 7 ao quadrado. Você não diria nunca que isso daria 49, né? Se a gente tem a raiz quadrada de 4 elevado a sexta, a gente vai ter o quê? 4 elevado a 6 sobre 2, que é 4 elevado ao cubo. Igor, você tinha falado que isso poupava tempo. Como é que isso pode poupar tempo? Bom, imagine o seguinte. Se você fosse pegar 4 ao cubo, é fácil de fazer, né? 4 ao quadrado é 16 vezes 4, 64. Agora, faz 4 à sexta. Demora, né? Depois procura a raiz quadrada de 4 à sexta. Poupa muito tempo, né, gente? Então,
temos agora só mais uma propriedade, que é o que a gente chama de propriedade distributiva, que é o seguinte: se você tem A vezes B elevado a n, isso aqui vai ser a mesma coisa que um vezes o outro, e cada um elevado. Isso aqui também é válido se você tem A sobre B elevado a n. Isso é a mesma coisa que A elevado a n sobre B elevado a n, pelo que a gente tinha visto nessa outra propriedade da inversão. Aqui. Tudo bem? Então, com isso daqui, a gente consegue ver algumas coisas. Igor, se você tiver, naquele caso, do 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado, que eu tinha perguntado antes, isso daqui então vai ser a mesma coisa que o quê? Que 2 vezes 3 elevado ao quadrado. 2 vezes 3 é quanto, pessoal? 6. Se você já estudou a parte de gravitação universal, talvez você esteja acostumado com o t ao quadrado dividido pelo r ao cubo. Aquilo dali, quando a gente coloca desse modo, fica mais fácil de visualizar também. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Em breve a gente vai fazer uma série de aplicações assim que a gente começar o estudo das funções exponenciais na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima.